Aí. Pronto? Tô ao vivo? Ah. Deixa eu já achar aqui no YouTube agora. Então acessa aí o YouTube, vê se tá. Em aula 2, ao vivo. Fala. Oi. Eu tenho que ficar meio mais restrito aqui hoje, né? Por causa que a menina aqui mexe o... Mas eu gravo. Você vai assistir a aula? Pô. Nunca aprendo. Tá ao vivo. Tá? Desce aí então, falou aí. Faz um. Não, aí, você tem que entrar no. Não, parece aqui. Fazer o quê que você quer? Blogueiro, sei lá. Aí sim, hein? Oi, que bobeira, pelo amor de Deus, vamos dar aula, Juliano. Vamos dar aula, Juliano. Juliana, rapaz, vamos lá, crianças, estamos ao vivo para todo mundo, não é? Viu, Juliano? Tem marciano pegando esse sinal, certeza. Os caras vão me pensar um Enem, então, pegando o sinal. Nossa, para que todas as listas na mão? Vou tentar ser mais sucinto que na aula passada, tá, amores? Criancinha de gentil. Isso aqui fica cega a gente. Crianças, o professor Juliano é o nosso cameraman hoje, hein? Como é que era o nome da menina que fez a última vez? Tassiane? Tassiane, ela assustou, ela, todo o tempo inteiro eu tinha que mexer, eu vou tentar ficar mais parado. Hoje já evoluímos, hoje nós já temos a lista projetada, o professor vai começando a entender essa bagaça aqui, que esse negócio de blogueiragem não é comigo, o negócio é giz, nesse eu já acostumei ainda. Vamos dar continuidade, eu falei na aula passada para quem assistiu, não é para tentar matar as questões do Enem, não é esse meu intuito, é uma revisão que serve para de fundo para essa revisão. O que foi, Juliano? Nada não. Esse química. Não, calma, Juliano. Calma, Juliano. Cala a boca, Juliano. Sou professor Pelgerbas. Calma, Juliano. Benzendo. Que benzena, velho. Vocês lá. Se liga. Eu sou o professor que tem um Instagram. Como é que é arroba mesmo? Arroba mergulhando na química. Mergulhando é com LH, né, Luminanda? Mergulhando na química. Por que mergulhando na química, Juliano? Porque além de professor, eu sou o quê? Mergulhador. Porque eu quero aprofundar a química, certo, Luminanda? Não é aquela aulinha social, nós vamos lá. Parada descompressiva. Telefone para o ano que vem. Caso tudo dê errado, eu sei que não vai dar. Cursinho paralelo do Titio Gerbas, né? Podia fazer propaganda do colégio, mas não tem mais vaga, né, Juliano? Não tem. Não tem mais vaga no terceiro no cursinho. Então, cursinho paralelo, presencial, 120 carteiras, só 40 alunos na sala e online para quem não puder, não quiser ir. Tranquilo? E o online é apostilado e a apostila sendo mandada em casa. Crianças, eita, eu tenho mania. Não quebra, não? Certeza? Você nunca viu dar uma porrada? Vamos aqui na aula 2, como eu havia dito, sem tentar prever, sem dar uma de mãe de Ná. Essas crianças de hoje em dia não sabem quem é mãe de Ná, tem a mínima noção do que dizer que eu não sou mãe de Ná, mas pergunta para o seu pai que ele vai rir. Visando minimizar impactos ambientais, a legislação brasileira determina que resíduos químicos lançados diretamente no corpo receptor... Puta, velho, eu sou burro, não tenho essa habilidade ainda. Aí, ó, que chique. Aí, ó. É hoje. Vai grifando, só pra você ter o gordinho da primeira vez, vai lá. Visando minimizar impactos ambientais, a legislação brasileira determina que o pH seja entre 5 e 9. Ele tem que ser ácido ou básico? Não, mas ele sabe, Juliano. Espero que sim, né? Os dois, porque o pH... Qual que é o pH neutro? Pera. Eu vou ter que instigar essa daqui, que essa daqui foi minha aluna esse ano. Se falar errado, apanha. Pode bater, Juliano? Mas você tá longe. Qual é o pH neutro? Ah, bom, depende. Agora me deixou satisfeito. Olha o ar de satisfação do professor e da aluna. Depende por quê? A gente aprendeu que pH neutro é 7, isso só é verdade se a temperatura for de 25 graus Celsius. 99,99%, não, exagerei, estou com Alisson meio exagerado. Mas a maioria das questões falam em 25 graus Celsius. Quando ela não fala
pega, porque você vem com esse preconceito de que pH neutro é 7, e nem sempre é. A menina já foi anotar lá, já assustou. Tem uma famosa da UFMS, que ele queria saber qual era o pH neutro e a resposta era 6,63. Eu acho muito difícil que o Enem saia dessa linha. Eu nunca seria muito conteudista uma questão, mas outros vestibulares. Tudo depende do KW. O pH neutro, a quantidade de H+ é igual a de OH-. Isso é verdade. Isso é a única afirmativa que independe da temperatura. Para ser neutro, H+ tem que ser igual a OH-. E eu tenho uma constante de ionização da água chamada de KW, que diz que H+ vezes OH- é igual a constante de alta ionização da água, que a 25 graus Celsius vale 10 a menos 14. Como eu quero esses valores iguais, eu posso chamar ambos de X. Meu X dá 10 a menos 7, que é a concentração de H+ ou de OH- e de OH- quando ele é neutro, quando eles são iguais. Certo ou não? 10 a menos 7 é a concentração de H+ quando a solução é neutra. Quando eu faço menos log disso, lembrando que se é tanto H+ quanto OH- fica menos log de 10 a menos 7, que fica 7. Por isso que a gente fala que o pH neutro é 7, mas isso é quando o KW vale 10 a menos 14. E o KW só vale 10 a menos 14 a 25 graus Celsius. Se eu for para uma temperatura diferente, por exemplo, 60 graus, esse KW vale 10 a menos 13,26. A temperatura aumenta o KW. Lembrando que 10 a menos 13,26 é maior que 10 a menos 14. Esse x ao quadrado vai dar raiz de 13 a 26. Tem aluno que se mata. Lembrando que raiz de um expoente, o professor de matemática está aqui, se eu falar merda, eu vou fazer o quê? Quando eu faço, o Juliano vai ficar com orgulho de mim agora, 10 a menos 13,26 é a mesma coisa que fazer 10 a menos 13,26 dividido por 2. Correto, Juliano? Só põe o menos lá no 13 dentro da raiz. Mas tem aqui está apagadinho. Que é igual a 10 a menos 6,63. Quando eu extrair log disso, menos log disso, colog disso, o pH vai dar 6,63. Esse é o pH neutro a 60 graus. Então, aquela escala que você aprende, primeiro que não é de 0 a 14, é de menos infinito a mais infinito por teoria. Na prática, é muito perto de 0 a 14. Mas existem questões que já colocaram pH negativo. Não se assusta, isso é possível. Certo? E pHs maiores que 14, soluções extremamente alcalinas. E não é difícil. Você está acostumado com soluções aquosas entre 0 e 14, onde 7 é o neutro, que é o meio da escala. Isso quando a temperatura é de 25 graus. Então, preciso contar. Por isso que eu perguntei para a iluminanda, que eu bato muito nessa tecla, quando que o pH é neutro. Depende. A 25 graus, quando o pH é 7. Quando ele não cita a temperatura e ele não citou, a gente imagina que seja 25 graus. E aí, eu 5 abaixo de 7, isso é ácido, isso aqui é alcalino. Certo? Muito bem. Um resíduo líquido aquoso gerado em um processo industrial tem concentração de hidroxila OH-. Isso é do caralho mesmo. Igual a 10 a 10. Para atender a legislação, um químico separou as seguintes substâncias disponibilizadas na almoxarifada da empresa. Para que o resíduo possa ser lançado diretamente no corpo receptor, qual substância poderia ser empregada no ajuste pH? Para eu descobrir como é que eu vou ajustar o pH, eu preciso descobrir se o meu resíduo é ácido ou básico. Ele me deu a concentração de hidroxila, então o que eu consigo achar é o POH, que é menos log de hidroxila. Ou, se eu aplicar nessa forma, sabendo a hidroxila, eu acho H+ e acho H. Tanto faz. Só que eu tenho que entender que eu tenho hidroxila. Eu posso fazer aqui, ó, POH menos log de 10 a menos 10. O POH é 10. É ácido ou básico? Eu não quero que você responda. Você não está confortável na escala de POH. Nós não estamos confortáveis na escala de POH. Eu tenho que pensar, você tem que pensar, todo mundo tem que pensar. Precisa gravar outra escala. Eu pergunto, vamos agora, toda pergunta que eu fizer é a 25 graus. Mocinha, seu nome? Seu nome? Ana? Ana Gabriela, mas ela também chama, não, chama só Gabriela, né? Ana Gabriela, se eu tenho um pH 9 a 25 graus, não tem a mesma, é ácido ou básico? Básico.
Perfeito. pH 5. Perfeito. pOH 12. É tão rápida a sua resposta, você tem que pensar. Então, para que trabalhar na escala de pOH? Esqueça que a escala de pOH. Qual que é a escala que nos dá conforto? A escala de pH. O que nós precisamos aprender? Converter, mas a conversão é muito rápida. O que eu sei? Que pH mais pOH é igual a 14. Não sei isso. pOH 10. Se você me perguntar, eu vou pensar. Eu não sei responder rápido. pOH 10 é ácido básico. Eu vou pensar. Na verdade, qual vai ser o meu pensamento? Converter em pH. pOH 10 é um pH 4. Agora está tranquilo. Isso aqui é ácido. Opa! Isso aqui é ácido. Isso aqui é mais ácido do que o meu pH 5. Eu sei que quanto menor o pH, mais ácido. Certo? O meu resíduo é ácido. Como é que eu neutralizo um resíduo ácido? Usando algo básico, mas não necessariamente uma base. O Enem ama isso. O Enem ama isso. Depois de cálculo estequiométrico é o que mais cai. Neutralizar situações. Um minutinho, só vou trocar isso aqui. Um minutinho. Não estava saindo áudio. Tava, só que não sei se está dando. Agora vai. Oi, melhorou? Sim, muito. Muito, então tá. Olha lá. Então, crianças, eu já sei que o meu resíduo é ácido, eu preciso de uma base e uma solução básica. Então me ajuda. Se eu jogar uma base em água, a solução fica? Uma base na água, básica. E se eu jogar um ácido na água, a solução fica? Ácida. Isso não tem dúvida. E se eu jogar um sal na água, como é que fica a solução? Depende. E se eu jogar um óxido na água, como é que fica a solução? Depende. E o Enem adora esses dependes. Ele não vai, muito raramente, eu vou ter aqui, eu estou procurando o que para neutralizar o meu meio? O meu meio está ácido, então tem que jogar uma base. Eu acho que eu não vou achar uma base aqui. Vamos tentar achar? O que é isso? Ácido acético. Eu não vou jogar um ácido. O que é isso? Um sal, que pode deixar o meio básico. O que é isso? É um álcool, não é uma base, é um metanol. E metanol, se for para considerar algum caráter de um álcool, é que ele é ligeiramente, ele em solução ele é neutro, mas se ele vai manifestar um caráter, ele pode manifestar um caráter ácido. O que é isso? Um sal. O que é isso? Um sal. E eles são sais neutros. O sal neutro não serve para nada essa classificação, não sei nem porque ele existe. O sal é neutro, tá, quer dizer que ele veio de neutralização total. Para quem não lembra, o que é isso? Um sal que tem H+, então ele é um sal ácido. Essa informação serve para quê? Para nada. Só para cair no vestibular, não serve para nada. Só para me contar que ele veio de uma neutralização parcial que não serve para nada. Isso é um sal básico, não serve para nada também. Isso é a classificação do sal, mas eu estou querendo classificar a solução que ele vai me dar. E aí entra hidrólise salina. Aí é onde cai mesmo. Mas cai muito, não cai pouco não. Não só no Enem. Porque isso é muito próximo do seu dia a dia. Isso aqui reflete o seu dia a dia. E o que o Enem chama de contextualização é trazer problemas do seu dia a dia para tentarem ser resolvidos na prova, certo? Amores, quando eu tenho um sal, eu tenho aqui NaCl. É um sal neutro. Dane-se o sal, eu quero a solução. Ela é neutra. Bicarbonato de sódio é um sal ácido. Dane-se o sal, porque eu quero a solução. A solução dele é básica. Já vou explicar o porquê para quem não lembra. MgHCl é um sal básico de solução ácida. Aí o aluno fala, já entendi, é só fazer o inverso. Não é. Não é, porque ali eu tenho 3 sais neutros que vão me dar soluções distintas. Vamos colocá-los aqui. Sulfato de sódio é neutro. Carbonato de potássio é neutro. Cloreto de amônio é neutro. Como é que eu lembro, como é que eu faço para descobrir o caráter da solução de um sal? Pela hidrólise que ele vai sofrer. Na verdade, quem é o pai e a mãe dele.
Quem é o pai desse sal? Ácido clorídrico. E a mãe, hidróxido de sódio. E veio da reação entre NaOH e HCl. Vou fazer a primeira escrevendo, depois as outras fazemos direto. Base forte, ácido forte. Quando os dois são fortes, a solução é neutra. Então, exige que o aluno saiba muita coisa de cor para fazer uma questão que julga-se contextualizada, sem nenhum outro dado, certo ou não? Esse indivíduo, não importa que ele é um sal ácido, o que importa é que ele veio do OH, que é uma base forte, lembra que as bases fortes são da 1A, cálcio, bário, estrôncio, 1A, cálcio, bário, estrôncio, e o bicarbonato veio do H2CO3, que é um ácido fraco. Então, ó, base forte, ácido fraco. Predomina o forte, solução básica. Base, magnésio, é da 1A? Não é cálcio, não é bário, não é estrôncio. Só aperta assim, Gerbs, ó. Isso, aí, vai. Base, não é cálcio, não é bário, não é estrôncio. Base fraca. Ácido, esse hidroxilo, esqueça o hidroxilo. Ácido, HCl, forte. Ácido forte, base fraca. Ácido forte, base fraca, solução ácida. Agora vamos julgar os nossos da questão. Sódio, família 1A, base forte. SO4, ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico, base forte. Ácido forte. Hidróxido de sódio, base forte. Os dois são fortes, a solução é neutra. Ela não vai conseguir mexer com esse pH. A não ser que fosse muita quantidade de solução, porque na verdade eu estaria usando a água dela e estaria diluindo, e a diluição tende à neutralidade. Carbonato de potássio. Potássio, 1A, base forte, base forte. Carbonato, ácido carbônico, ácido fraco, base forte, ácido fraco, base forte, ácido fraco, base forte, solução básica. Eu preciso jogar o que para neutralizar meu meio? Uma solução básica. Cloreto de amônio, ácido hídrico, ácido forte. Amônio não é da 1A, não é cálcio, não é bário, não é estrôncio. Base fraca. Base fraca, ácido forte. Fraca. Solução ácida. Realmente, quem é a minha alternativa? Carbonato de potássio. Eu preciso revisar uma outra coisa com vocês. Isso é o quê? Um óxido. Que pode deixar o ácido básico ou se não mudar o pH do meio, e nem gosta disso também. As chuvas ácidas são formadas por óxidos ácidos. Né? O que acontece? Eu preciso lembrar que eu classifico um ácido. Vamos deixar ele aqui. Primeiro eu decoro que NO, não tem jeito, é decorado. NO, N2O e CO são neutros. Decorado. É um deles, você vai nessa ordem. Pergunta, ele é neutro? Não, não é neutro. Aí você decora que é L2O3, CR2, nossa, esse R ficou parecendo tudo. E ZNO são anfóteros. O que quer dizer que ele é anfótero? Ele pode reagir com ácido ou base. O neutro não reage nem com ácido, nem com base, nem com água. O neutro. O anfótero reage com ácido ou base, mas não reage com as águas. Isso aqui é hipoglosse. Não dissolve na água. Isso aqui é óxido de alumínio, alumina, não dissolve na água. Certo? Não reage com ácido, podem reagir com ácido ou base, mas não com a água. Aí, não é nenhum deles. Você concorda que K2O não é nenhum deles? Aí você pergunta para o K2O, o elemento que forma este óxido é um metal ou um ametal? Metal. Se ele fosse um ametal, ele já é ácido. Tipo assim, ó, CO2. É neutro? Não. É anfótero? Não. Carbono é um ametal? Ácido. Acabou, matou o exercício. Certo? Agora, esse é ácido, por isso que ele causa acidez da água. Não é o principal causador da chuva ácida. Quem é o principal causador da chuva ácida? SO3, óxido formado por um ametal, ácido. Fala, Ju. Não, tá dando certo. Tá? Agora, e se esse cara não é um ametal, ele é um metal.
O que eu tenho que olhar para este metal? O NOx. Se o NOx dele for maior ou igual a mais 4, ele é ácido também. O NOx do potássio é A, ele é mais 1. Então, ele tem um NOx, aí ele é básico. Então, se eu jogar óxido de potássio na água, a água fica básica. Água de cinza. Por isso que dá para fazer sabão com água de cinza. Cinzas são substâncias alcalinas. Você dissolve na água, parte das cinzas são óxido de potássio, que vão formar hidróxido de potássio, que é um reagente para fabricar sabão, além do hidróxido de sódio. Minha avó fazia sabão com cinzas, porque cinzas em água deixa a solução alcalina. Certo? Dúvidas, amores? Isso é importante. Agora, parei o quadro. Agora na primeira questão. Tamo bem, né, Ju? Mas é importante. É o mais importante para o Enem. Era a questão que faltou na aula passada. Pai, isso aqui é top demais, velho. Quero lá em casa. Olha, lindo. Senhores, soluções. Senhoritas, né? Que eu só tenho senhoritas comigo, simples porque. Tem as criancinhas de tio em casa, mas eu tenho as senhoritas comigo. Onde está minha água, hein? Está aqui. Amorezinhas. A hidroponia pode ser definida como uma técnica de produção de vegetais sem necessariamente a presença de solo. Uma das formas de implementação é manter as plantas com suas raízes suspensas em meio líquido, de onde retiram os nutrientes essenciais. Suponha que um produtor de rúcula hidropônica precise ajustar a concentração de um nitrato para 0,009 mol por litro. Ele precisa ajustar para 0,09 mol por litro. Isso é a concentração final. Quer que tenha 0,09 mol por litro de nitrato. Muito bem. Em um tanque de 5.000 litros. Isso aqui é o tanque. Isso aqui é o volume desta solução. Então, é o volume final. E, para tanto, tem em mãos uma solução comercial nutritiva de nitrato de cálcio, de 90 gramas por litro. Nitrato de cálcio. CaNO3, 2. Ele tem uma solução concentrada inicial. Vocês concordam comigo? Isso aqui é a concentração inicial, 90 gramas por litro, de nitrato de cálcio. Ele vai usar essa solução para fazer com que 5.000 litros tenham 0,09 mol por litro em nitrato, que é só o íon. Primeira coisa, o que você está entendendo que está acontecendo aqui? Ele está usando a solução concentrada para formar uma diluída. Qual o nome desse fenômeno? Diluição. Você matou que é diluição, tem que lembrar da fórmula. Qual que é a fórmula da diluição? Molaridade ou concentração, tanto faz, inicial, volume inicial, concentração final, volume final. E aí, agora é encontrar os dados. Só que aqui tem uns meandros na questão, por isso que tornou a questão um pouco mais difícil. O que eu tenho certeza? Que o volume final é de 5.000 litros. Qual é a concentração final que ele quer? Então vamos usar em mol por litro afinal. 0,009 mol por litro de nitrato. De nitrato. O que ele quer? Qual é o volume da solução nutritiva? A solução nutritiva é inicial. Então ele quer o volume inicial. O que está faltando eu descobrir para fazer essa questão? A molaridade inicial de nitrato. Professor, você tem? Não? Não tem. Eu tenho a concentração inicial de nitrato de cálcio em grama por litro. E lá eu tenho que colocar que unidade ali? Mol por litro. E eu tenho de nitrato de cálcio. E ele quer só de nitrato. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é trocar essa unidade grama por litro por mol por litro. Eu adoro análise dimensional. Eu tenho 90 gramas por litro de nitrato. Eu quero que sobre alguma coisa em mol por litro. Então eu vou dividir isso por alguma coisa em grama por mol. Você concorda ou não?
que se eu fizer essa conta, grama anula grama, a minha resposta final ficará em mol por litro. Você concorda que é isso que eu preciso? Então eu preciso de um dado em grama por mol, dividir em grama por mol, porque se eu multiplicasse ia ficar grama ao quadrado, não é o que eu quero, para que isso aqui passe a ser mol por litro. E quem que tem essa unidade de grama por mol? Massa molar. E como é que eu acho a massa molar? Por isso que ele me deu aqui, ó. Usando as massas dos elementos. Mas lembrando que essas 90 gramas por mol, por litro, não é de nitrato, é de nitrato de cálcio. Então tem que achar a massa do nitrato de cálcio. CaNO3,2, fazer de cabeça. Cálcio, 40. Cada nitrogênio é 14. O oxigênio, 16 vezes 3, 48. 48 com 14, 58, 62 vezes 2, 124. Com 40, 164. Então qual que é a massa molar aqui? 164 gramas por mol. Vamos conferir, que o professor meio devagar. 14, 48 com 14, 48, 58, 62 vezes 2, 124, com 40, 164. Então a minha conta é isto aqui, 90 sobre 164, iluminada, por favor. 1,4. Aproximadamente 1,4. 1,4 o quê? É mol por litro. Deixa eu ver se eu não fiz a conta errada, porque eu sou meio jumento. Espera aí que o professor fez errado. É lógico que eu fiz errado. É 164 dividido por 90, né? Ai, jumento. Tô vendo que está errado? Porque a fórmula é concentração comum é molaridade vezes a massa molar. Lembram disso? Se eu tenho concentração comum, qual é a concentração comum? 90 e que ela é molaridade, não, é 90 dividido por 160, não me complica não, iluminando. Quanto que deu? 90 por 164? Você que tinha feito errado a conta, né? Não judia de mim não, iluminando. 0,100. Ó, quando eu vou com unidades eu me dou bem. Nas unidades eu de cabeça. Quando eu tento jogar isso no papel, 0,54 que iluminando? Mol por litro. Só que isso, amores meus, é a concentração de quem? Nitrato de cálcio. E eu quero a concentração só do nitrato. Qual é a proporção? Cada nitrato de cálcio tem 2 nitratos. Vocês concordam comigo? Em mol. 1 mol do sal tem 2 mols de nitrato. Posso dizer isso? Então a concentração molar do nitrato é o dobro do nitrato de cálcio. Vocês entendem isso? Isso aqui vai dar aproximadamente, então se eu multiplicar por 2, vai dar 1,08. Que é óbvio que eu vou poder, pode olhar nas suas alternativas, colocar o que aqui? 1. Você não vai achar uma alternativa para 1,08 ali. Correto ou não? É 1 que eu vou colocar. 1 é a molaridade inicial de nitrato. É quanto tem na solução nutritiva. Quanto que dá meu volume inicial? 0,009 vezes 5.000. 45. 45 o quê? Litros. Qual a alternativa? Lógico, é sempre C. Corinthians. Entenderam? Principalmente essa troca de 0,54 para 1,08. Juliano, eu errei na conta, 0,54 vezes 2 dá 1,08 mesmo, né, Juliano? Ele está com fone, ele só vai escutar daqui 20 segundos. Eu errei na conta, 1,054 vezes 2 é 1,08 mesmo, né? Sei lá o que você está falando, né? Então tá bom, meu câmera... não, é menos. Certo, amores? Entenderam, menino? É difícil de seguir do que fazer conta. Eu ando muito, meu problema é esse. Não, tem um baratinho que quando você anda a câmera te segue, né? É, eu tenho ali embaixo, da náusea. Porque você fica no meio da câmera sempre. Aí você faz assim, ela... Mas fica no meio porque a gente não criou que a gente pode emendar um bagulho aqui e botar um pauzinho aqui para ele ficar aqui. Ah, tá ligado. Aí você fica andando e vai seguir o pauzinho. Aí quando a gente for mudar de lado, a gente roda o cinto, o pauzinho vai para cá. E aí a gente vai ficar sempre no terço. Não, você que não sabe, né, negócio. Tá ali embaixo, depois nós fizemos. Amores, agora o que o Enem ama mais do que cálculo estequiométrico? Quase, não, menos, um pouco menos. Eletroquímica. Ai, como ele ama. E eu também. Nunca mais vai querer dar aula disso. Não, sim, porque se fosse no GIS eu não tinha que apagar o quadro toda hora. Ah, Eu podia usar o quadro inteiro. Eu amo GIS. Amores, isso aqui é uma pilha.
Falou em pilha, o que é a primeira coisa que você vai fazer na prova? Não vai, mas deveria fazer. Questão de pilha. Gabriela, o que você faz? Leio. Mas não, eu já detectei que é uma pilha. Eu vou escrever uma tabela, para eu ter que raciocinar uma vez só. Uma pilha tem um ânodo. Ânodo. Ânodo, proparoxítona. Ânodo. O que tem no ânodo de uma pilha? O que ocorre no ânodo? Oxidação. É aquele macetezinho. CRAL. Cátodo reduz, ânodo oxida. O macete não é esse. Um cátodo de uma pilha nunca reduz. Como não, professor? Alguém reduz no cátodo. Alguém reduz no cátodo. O bastãozinho, o eletrodo chamado cátodo, que na pilha comum é um carvãozinho, na verdade é carbono, é um grafite, chamada de zinco carvão. O eletrodo de carvão, não sofre nada. Alguém reduz sobre ele. Certo ou não? Então não há redução, o cátodo não reduz. Ocorre redução sobre a superfície do cátodo. A função do cátodo é entregar elétrons. Certo? Então cuidado. O ânodo sim pode oxidar. Alguém pode oxidar no ânodo, também é possível que o metal do ânodo não sofra nada, simplesmente se ele for inerte, e alguém oxide sobre ele, mas normalmente o ânodo, por ser metálico, pode oxidar. Então ocorre oxidação no ânodo, então ele é o agente redutor. Oxideu elétrons, doa elétrons. Então já vou fazer assim, ó, elétrons. A única coisa que é convencionado, briga com os físicos, não briga com o professor de química, que é uma convenção, é o sinal do eletrodo. Não tem justificativa, é o sinal. Você tem que decorar que numa pilha o eletrodo negativo é o ânodo. Existe não é macete, mas não tem fundamento, é apenas uma observação, mas não é por isso que ele é negativo. O elétron é negativo, então ele está em busca do polo o quê? Positivo. Mas não é por isso que isso é negativo e positivo, isso foi convencionado, certo? Isto vale para qualquer pilha. Qualquer pilha tem esses fenômenos, qualquer pilha. E na pilha de Daniel, que é a que mais cai no vestibular, que é aquela pilha de 2 semicélulas aquosas, eu posso afirmar que na pilha de Daniel ocorre. O ânodo, como ele é um metal quando oxida, corrói, então a massa do eletrodo diminui. Então corrói o eletrodo. Corrói, agora ferrou acendo. Corrói o eletrodo. Em toda a pilha o eletrodo corrói? Não, tem pilha que o eletrodo do ânodo é inerte e ele não sofre nada. Certo? Outra substância vai oxidar sobre ele. Corrói o eletrodo e caso haja corrosão do eletrodo, o eletrodo que era um sólido corroeu, vai para a solução concentra. Na pilha de Daniel isso é verdadeiro. Do outro lado é o oposto. Lembrando que uma pilha precisa garantir o equilíbrio iônico. O equilíbrio iônico. Aqui é a troca de elétrons pelo fio. E internamente, pela membrana permeável, pela ponte salina, tem a troca de íons. E os vestibulares vêm cobrando para que lado está indo cada íon. E aí é fácil, é meio lógico. Eu não estou mandando carga negativa para cá. Eu tenho que manter o equilíbrio. Como é que eu mantenho o equilíbrio? Eu estou mandando carga negativa para cá. Eu mando carga negativa de volta. Mas na forma de ânions. Certo ou não? Ou eu mando o que para cá? Cátions. Para compensar as negativas que eu mandei também. O ideal é que eu mantenha o equilíbrio de cargas nas 2 semicelas. Senão a pilha para de funcionar. Tranquilo? Com isso aqui, eu mato a maioria das questões, para não dizer todas as questões de pilha. Basta que eu descubra uma dessas informações, uma delas. Como descobrir? Depende das informações. Agora nós vamos ver. Em 1938, o arqueólogo alemão, esse cara aqui, diretor do Museu Nacional do Iraque, o cara era alemão e estava no Iraque, vai entender, encontrou um objeto estranho na coleção da instituição que poderia ter usado como uma pilha similar às utilizadas em nossos dias. A suposta pilha, datada de cerca de 200 a.C., constituída de um pequeno vaso de barro, no qual foram instalados um tubo de cobre, uma barra de ferro, aparentemente corroída por ácido. Matou a questão. Matou a questão. A barra de ferro corroída por ácido. Quem atua como cátodo? No cátodo, ocorre o quê? Não matou a questão, desculpa, matei vocês, eu que matei vocês, desculpa.
Não, sim, não, senão você poderia achar, porque não é pilha de Daniel. Ia matar isso e eu ia derrubar vocês, desculpem. Em uma tampa de betume, conforme ilustrado, considere os potenciais padrão do ferro, do hidrogênio. Para que hidrogênio? E do cobre. Agora me ajuda. O que tem que acontecer aqui? Eu tenho 3 espécies. Eu preciso saber quem oxidou na pilha e quem reduziu na pilha. Aí o aluno fala, eu sei quem reduziu, quem tem maior potencial de redução. Quem tem maior potencial de redução aqui? Concorda que posso dizer que esse potencial de redução é do metal cobre? É do íon. Esse é o grande problema, é do íon cobre. Tá, responda para mim. Quem tem maior potencial de redução ali? O íon cobre. Então quem reduziu nessa pilha? Aí o cara fala, o íon cobre. Eu não tenho íon cobre na pilha. Esse é o grande detalhe da minha pilha. Essa questão não é difícil. Difícil seria se ele te pedisse a DDP da pilha. Ah, mas essa é a mais fácil. O maior menos o menor. Você já me ensinou. Como é que calcula a DDP? O maior menos o menor? O maior menos o menor? Não. É o maior menos o menor de quem está reagindo. Eu preciso descobrir quem reagiu. Quem efetivamente fez essa pilha reagir. E como é que eu vou descobrir quem efetivamente fez a pilha reagir? A primeira coisa, e o Enem faz muito isso, que eu preciso que vocês descubram quais são os ingredientes que estão presentes na minha pilha. Eu sei que se eu tivesse íon cobre, íon H+, e íon ferro, quem iria reduzir? O íon cobre. Mas para eu ter íon cobre, eu preciso ter uma solução contendo íon cobre. E não tem. Não tem íon cobre nessa pilha. Certo ou não? Então, apesar dele maior potencial de redução, não foi ele quem reduziu. Qual é o único íon presente na minha pilha? O único íon pelas informações do texto. Ele falou que tinha uma barra de ferro, eu precisava de íon ferro. Ele falou que tinha um tubo de cobre, eu precisava de íon cobre. Porque o metal cobre não reduz. Se o íon cobre reduz, o metal cobre oxida. Se o íon ferro reduz, quem vai oxidar? O metal ferro. Certo ou não? Então eu estou comparando qual dessas espécies é a única capaz de sofrer redução pelo que foi citado? O H+. Eu já sei. Quem reduziu na minha pilha? Quem reduziu na minha pilha? O H+. Concorda comigo que foi o H+ quem reduziu? Vamos escrever aqui. O H+ reduziu. O cátodo de hidrogênio. Não. Por isso que não dá para falar que o cátodo reduz. Eu não comecei explicando isso? Alguém reduz na superfície do cátodo, que é só um entregador de elétrons para o íon reduzir. Eu já descobri que o H+ reduziu. Redução, alguém tem que sofrer o quê? Oxidação. Tá. Comparo com o cobre, o H+ com o íon cobre. Eu nem tenho íon cobre, mas eu tenho metal. Pode oxidar na pilha? Vou pegar a caneta preta. Quem pode oxidar? Olhando para os potenciais. Metal ferro pode oxidar? Pode ou não pode? Se tivesse gás hidrogênio, ele também é passível de oxidação, é ou não é? E se tem metal cobre? Eu tenho gás hidrogênio na minha pilha? Então não foi ele quem oxidou. Até porque quem reduziu foi o H+, certo? Quem sobrou de oxidação? Passível de oxidação. O ferro e o cobre. Eles podem sofrer oxidação. Podem. Agora eu quero saber qual deles quer oxidar frente ao H+. Porque eu já descobri que o H+ reduziu. Por que foi o H+ reduziu? Porque ele era o único capaz de sofrer redução ali. Não tinha outro íon, certo ou não? O H+ reduziu. H+ e ferro mais 2. H+ e ferro mais 2. Quem tem maior potencial de redução? O H+. 0 é maior que negativo. Então, se o H+ reduziu, o metal ferro é quem irá o quê? Oxidar. Então, eu já descobri que quem oxidou foi meu ânodo. Por isso que ele corroeu. Como está escrito no texto. Eu só não sabia quem era o cátodo. Até sabia, porque, aqui está escrito ácido. Tá? O vestígio, eu já sabia que não o meu ferro era o ânodo. Então, a barra era o ânodo. Quem sobrou que podia atuar como cátodo? Podia atuar como cátodo. O ácido
nunca vai ser um cátodo, ele não é um eletrodo, ele não é condutor, então não podia ser o ácido. Betume, você sabe o que é betume? Tipo um asfalto, não é condutor. O vaso de barro não é condutor. Sobrou qual único condutor que poderia atuar como cátodo, entregando os elétrons para o H+, o tubo de cobre, certo? Mas era muito mais difícil raciocinar isso que analisar aqui. Então, olha lá, o H+ reduziu e o metal ferro oxidou. Por que não pode ser o íon cobre oxidando? O metal cobre oxidando? Porque o potencial do metal cobre de oxidação é menor do que o do hidrogênio. Eu sei que a maioria não entende. Por quê? Olha aqui, o erro de vocês. Ferro mais 2, eu já ia correr para cá. Esse potencial é de quem, Amanda? Tá, o íon ferro. Qual que é o potencial do que dele, Amanda? Tá, potencial de redução do íon ferro. Menos 44. Esse ferro, posso dizer que mais 44, que é ler a reação de trás para frente, é o potencial de oxidação do íon ferro? Não, é o potencial de oxidação de quem? Perfeito. O potencial de oxidação do metal ferro é de mais 0,40. Quem tem maior potencial de oxidação? O potencial de oxidação do metal cobre. Qual que é o potencial de oxidação do metal cobre? Me diga. Perfeito. Entre o metal ferro e o metal cobre, quem que preferiu oxidar? Metal ferro. E eu já disse que o único capaz de reduzir na pilha era quem? H+. O que o metal cobre sofreu na pilha? Ele, o que ele sofreu? Nada. O cátodo é onde ocorreu a redução. Onde ocorreu a redução? Quem reduziu? O hidrogênio. Ele tem que reduzir sobre alguma superfície condutora. Quais são as superfícies condutoras que me sobraram na pilha? Ferro, cobre metálico, o resto não conduz. Qual deles é possível de não sofrer nada e entregar os elétrons sem sofrer? Porque eu já descobri que o ferro sofre o quê? Oxidação. Então essa pilha funcionava como? Presta atenção. Aqui tem, está escrito não, tampa de betume, barra de ferro. A barra de ferro me dava elétrons para um tubo de cobre, pelo contato aqui. Lembrando que elétron não nada, ele não sabe nadar. Então estava uma troca de elétrons aqui. O que aconteceria? A barra de ferro começou a sofrer o quê? Oxidação. Quem que queria esses elétrons? O H+. Mas esse H+, precisa pegar o elétron num outro eletrodo. Por quê? Se eu botar a barra de ferro em contato com o H+, tem troca de elétrons? Tem, lógico que tem. Só que eu não aproveito essa para gerar a corrente elétrica. Lembrando que a pilha eu tenho que ter células separadas para que as elétrons possam ser por um fio. Então eu boto a barra de ferro no tubo, boto um eletrodo qualquer para entregar elétrons para quem? Para o H+. Mas eu preciso de um entregador de elétrons mais. Um metal que não queira sofrer o quê? Frente ao H+? Oxidação. Ele não pode oxidar frente ao H+. E se eu comparar, qual que é o potencial de oxidação do hidrogênio? 0. Qual que é o potencial de oxidação do cobre? Menos 34. Então ele não vai oxidar. Então ele não vai sofrer nada. Ele só é um entregador de elétrons. Concordam comigo? Como é o nome desse entregador de elétrons para o H+? Cátodo. O que ele sofreu? Nada. Por isso que eu odeio o macete do CRAU quando falado errado. Porque o aluno acha que o cátodo reduz. O cátodo não reduz. Alguém reduz no cátodo, que é apenas um entregador de elétrons, que nas pilhas comuns é uma barra de grafite. Nas pilhas de Daniel, ele é feito do mesmo material do íon. Mas como é que eu vou fazer uma pilha de Daniel com H+? Existe hidrogênio metálico? Não tem. Aí eu boto um eletrodo inerte, que não vai sofrer reação, que não vai querer sofrer o quê? Oxidação. Dá para trocar esse cátodo de cobre por um cátodo de zinco? Não. Porque zinco, em contato com H+, o zinco oxida. E eu não posso deixar o eletrodo oxidar.
Eu preciso que ele não sofra nada para permitir que o H+ reduza sobre ele. Entendeu? Gente, Ana Gabriela, Maria Gabriela. Entendeu? Eu não vejo as expressões que a máscara fica mais difícil. Certo? Então nunca diga que o cátodo reduz, o cátodo não reduz, alguém reduz no cátodo. Certo, pessoal do online? Não, na eletrólise a gente não usa nada disso. Na eletrólise a gente usa duas frases. Ânions oxidam no ânodo, cátions reduzem no cátodo. Ânions oxidam no ânodo, cátions reduzem no cátodo. Não tem nada a ver com essa tabela, nada. Essa tabela é para a pilha, certo? Não dá para fugir dela. Ela é muito comum e deu muito problema. E aí a gente vai treinar mais um pouco essa questão de saber que precisa ter as substâncias. Juliano, vou precisar de você. Não precisa vir aqui não. Oi? Quem ensina para as criancinhas o que é uma ligação em série ou paralelo? Não é o professor de física? É. Ótimo. Como é que você liga as pilhas numa lanterna? Em série. Para fazer o que com a voltagem? Para aumentar. Para aumentar. Você soma as voltagens, não é isso? É. Positivo de uma. No negativo da outra. No negativo da outra. Positivo, negativo. Positivo, no negativo. Você vai somar. Se cada pilha for de 3. Você acabou de montar o quê, crianças? Circuito. Sim, mas para química a gente chama isso de bateria. O que é uma bateria? Falar bateria de relógio, é uma célula só, é pilha de relógio. Por isso que é errado falar que essas pilhas que a gente usa aqui é bateria carregável, não é bateria, é pilha, é uma célula só, de 1.2 volts. Bateria de celular, tá certo, são 3, 4, 5 células que somadas vão dar uma voltagem maior para que funcione o seu aparelho, certo? Bateria de notebook, 4 células, 6 células. Quanto mais células, e se eu ligasse em paralelo, Juliano? E a DDP era a mesma. A DDP era a mesma, mas ia aumentar o quê? A capacidade. A capacidade, a carga em amperes. Então se eu não preciso de muitos volts para funcionar o meu notebook, ele liga 2 a 2, ele faz uma associação série, 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 depois paralelo, paralelo, paralelo. Ao invés de somar a voltagem de 6, são 3 pares de pilhas ligadas em paralelo, em série, para depois formar um paralelo, para aumentar tanto a voltagem quanto a carga. A capacidade que na química, se tiver errado o Juliano pode me corrigir, é calculada em ampere-hora, ou miliampere-hora, que é o que hoje em dia é moda na hora de comprar um celular. Você vai comprar um celular cuja bateria tem uma maior capacidade em miliampere, que vai te dar uma carga por mais tempo, mesmo a voltagem sendo a mesma. Você não precisa de muitos volts. Bateria de carro, todas são de 12 volts. Mas o que muda de uma bateria para outra é quantos amperes ela pode me dar. 60 amperes, 80 amperes, 50 amperes, 40 amperes. Quanto mais carga o carro consome, maior a amperagem necessária da bateria. E óbvio que isso faz com que as baterias sejam maiores. Você compra uma pilha palito, ela é 1,5 volt. Você compra uma pilha média, ela é 1,5 volt. Você compra uma pilha grande, ela é 1,5 volt. Elas estão ficando mais pesadas. O que você acha que está aumentando aqui? A massa de substância dentro dela, aumentando o quê? A amperagem. Porque você aprendeu que se eu pegar uma reação qualquer aqui, o ferro mais 2 elétrons. Isso é a carga que ele pode gerar. Quanto maior a massa de metal, maior a carga gerada. Concorda ou não? Você tem que aprender a fazer cálculo. 1 mol de elétrons equivale a 96.500 coulombs. 2 mols de elétrons. Então, se eu tenho 56 gramas de ferro, eu sou capaz de gerar 193.000 coulombs. Se eu botar 112 gramas de ferro, eu aumentei a massa. A célula é a mesma, a voltagem é a mesma semi-reação. 0,44 potencial, mais 0,44 aqui, vai dar o dobro disso aqui, quase 400.000. 396.000 coulombs. Eu estou aumentando a carga quando eu aumento o tamanho da minha célula, certo? Por que eu estou falando de ligação em série ou paralelo? Porque essa questão perguntava. Qual associação em série de pilhas fornece a diferença de potencial para funcionar o LED azul? O LED azul requer 3,6 volts. Acontece que ele não ligou pilhas iguais.
problema? 380. Hã? Eu pus. Eu não vou discutir com o professor de matemática. Foda-se. Senhores, senhoritas, moçoilas, crianças. Aqui eu tenho uma pilha. Eu tenho como descartar as ligações que não estão em série. Aqui, isto é uma pilha. Isto é uma pilha, isto é outra pilha. Isso que você tem que entender. Então, se esse polo for positivo, esse tem que ser negativo, a mesma pilha, certo ou não? Para estar em série, para estar em série, esse tem que ser positivo e esse tem que ser o quê? Negativo. Como é que eu descubro qual que é o positivo? Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma pilha formada por sério e grafite. Então, aqui tem sério e aqui tem níquel. E aqui tem, o que é isso aqui? Níquel metálico. Correto? Então, na verdade, eu estou fazendo uma pilha entre sério e níquel. Essa é a minha pilha. Entre eles, quem tem o maior potencial de sério? Eu tenho o íon aqui, íon 4 e íon 3. Eu tenho dois, né? Mesmo que eu vá usar um só, tem ambos. Entre os níquel, tem dois. Quem reage? Quem serão os reagentes dessa primeira pilha aqui? Deixa eu tirar. Eu tenho um sério 4 e sério 3. Sério 4 e sério 3. Quem vai reagir? O sério 4 ou o sério 3? Sério 4. Ele vai reduzir. Sobre o eletrodo de grafite. Ó, quem é o cátodo dessa pilha? O grafite. Que não está sofrendo nada. É o sério que reduz sobre o grafite. Certo? Do outro lado eu tenho o íon níquel. Se o sério ganhou do íon níquel, eu sempre faço assim com meus alunos. O íon sério quer reduzir, e você não vai falar que o íon níquel quer oxidar. O metal níquel vai oxidar. Porque se o íon sério tem um potencial de redução maior do que o íon níquel, o metal níquel tem um potencial de oxidação maior do que o do íon sério 3. Certo? Então, quem são os reagentes dessa pilha? O sério 4 e o metal níquel. Mas isso não importa para o meu aluno. Você só precisa saber qual é o cátodo, qual é o ânodo. Quem vai reduzir entre sério e níquel? O sério. Então aqui é o cátodo, polo o quê? Positivo. E aqui é o ânodo, polo o quê? Negativo. Do outro lado, a minha pilha de zinco de cromato. Entre zinco e dicromato, o dicromato tem o maior potencial de redução. Então, o dicromato vai reduzir e o metal zinco vai o quê? Oxidar. Se o dicromato vai reduzir, aqui é cátodo, aqui é ânodo. Essa pilha está em série? O negativo de uma está ligado ao negativo da outra. Isso está em paralelo. Vamos lá. Aqui depois vocês voltam para o... Ó. Sério, zinco, tá? Entre sério e zinco. O sério ganha do zinco. O sério ganha do zinco. Então aqui reduz, é o cátodo. E o zinco é o ânodo. Ótimo. Do outro lado, níquel e dicromato. Níquel e dicromato. Quem tem maior potencial? O dicromato. Então o dicromato vai reduzir. O dicromato está no cátodo. Lembrando que o cátodo é de grafite e o níquel é o ânodo. Ih, que bosta. Ligação em quê? Paralelo. Aqui, olha essa célula. Sério em contato com grafite, zinco em contato com zinco, ótimo, é uma pilha. Zinco e sério, quem ganha? Zinco e sério, ganha o sério. Então o sério vai sofrer redução, positivo. Deixa eu fazer em pé. E o zinco é o polo negativo. Dicromato e níquel. Dicromato e níquel. Quem tem maior potencial de redução? O dicromato. Então o dicromato vai reduzir no cátodo de grafite. Opa, essa está em série. Basta estar em série para eu marcar? Não. Eu preciso saber se a soma dos potenciais, já que elas estão em série, vai dar pelo menos 3,6 volts. Agora eu vou achar a DDP de cada pilha. Agora sim, eu sei a pilha. Já sei que é uma pilha, já vi que está em série. Como é que você acha a DDP de uma célula? Na verdade, força eletromotriz. O maior menos o menor. Nessa célula, sério é 1,61, zinco é 1,66. Lembrando que a conta é assim. O maior, 1,61, menos
que é uma diferença matemática dos potenciais, né? Menos 0,76. Isso aqui dá 2,37 volts. Ah, não deu. Eu só tenho uma célula por enquanto, tem que calcular a DDP da outra. Depois eu vou somar. A outra é uma célula de cromato níquel. Dicromato 1,33 menos níquel 0,5. 1,58. Somados, não dá mais que 3,6. Vão dar 4 e beiradinha? 4, não vai dar 3, 4,80, 4,88, 3,95. 3,95. Se eu não errei na conta. Maior do que 3,6. Essa é a resposta. Só que eu tenho medo, eu gosto de olhar as outras. Vamos. Aqui, grafite, tudo bem, de cromato e grafite, perfeito. Por que grafite dos dois lados? Isso aqui que vai explicar aquela cara de dúvida de vocês, da explicação passada. Aqui, nem o cátodo, nem o ânodo vão oxidar ou reduzir, porque eles são de grafite, eles são inertes. Mas vai ter pilha aqui? Vai ter pilha aqui. Vou apagar tudo, olha que fantástico. Isso aqui é do caramba, para não falar do caralho. Entre de cromato, tem pilha? Tem, eles têm potenciais diferentes. Tem o sério de cromato, o sério. Então eu preciso ter sério 4 numa cuba. Sério. Me diga quem vai oxidar, por favor. É o de cromato que vai oxidar? Não, é o cromo 3. Só que não é um metal, ele é um íon que vai oxidar virando de cromato. Então não tem como fazer uma barra de cromo 3. Não é o metal cromo que vai oxidar como na maioria das pilhas, é o íon cromo 3. Então aqui desse lado vai reagir o sério 4, ele vai ganhar elétrons na barra de grafite, que o cromo 3 entregou na barra de grafite. Por isso que as duas pilhas têm eletrodos de grafite que não oxidam nem o cátodo, nem o ânodo. Se eu te perguntar, quem cromo 3. Onde o cromo 3 reduziu? No ânodo de grafite. Onde o sério 4, onde o cromo 3 oxidou, desculpa, no ânodo de grafite. Onde o sério reduziu? No cátodo de grafite. Quem é o cátodo dessa pilha? Grafite. Quem é o ânodo dessa pilha? Grafite. O que o cátodo e o ânodo sofreram? Nada. Quem oxidou? Íon cromo 3. Dou elétrons. Então, se ele oxidou, ele é o polo negativo. Aqui é o polo positivo. Desse lado, esse lado é interessantíssimo. Isso aqui é uma pilha de Daniel clássica. Aqui é bem clássico. Metal em contato com íon comum. Você sabe que um metal vai oxidar e o íon do outro lado vai reduzir. Mas nem sempre é assim. Não pode bugar quando cai só íon, certo? Metalzinho íon zinco e íon níquel. Quem ganha? Íon níquel é maior. Menos 25 é maior que menos 76. Então, íon vai tá aqui, vai reduzir. Metal zinco vai oxidar. Ah, não, aqui tem um erro de digitação. Está na apostila, não, mas está errado isso aqui, eu tenho certeza que está errado. Está trocado aqui, corrijam aí. Aqui, ó. Sério de cromato, grafite. Aqui é níquel metálico e aqui é zinco metálico. Corrijam aí, por favor. Aqui é o inverso, né? Aqui é níquel metálico e zinco metálico. Níquel em contato com níquel, zinco com zinco, que é uma pilha de Daniel, né? Quem tem um potencial de redução maior? O níquel. Então aqui vai reduzir. Então aqui é o polo positivo, aqui é o polo negativo. Isso aqui está em série. Isso aqui está em série. Só que será que vai dar os 3 pontos alguma coisa? DDP dessa pilha, para ser rápido, senão a gente não acaba. Qual a diferença? Positivos, a diferença vai dar 21 com 7, 0,28. Qual é a DDP desta célula? 0,28. Vocês estão entendendo? E da outra célula, é a diferença entre esses dois números. Menos 0,25, menos 0,76. A mais 0,51. Qual é a soma? 0,79. Essas 0,79 são suficientes para gerar DDP de 3,6? Não, o LED não acende. Entenderam, crianças? Agora, essa
é o negativo, só que aqui eu só inverto. Você concorda que só houve uma inversão dos frascos? Então aqui é negativo e aqui é positivo. Ela está ligada em o quê? Paralelo. Ele falou que cria uma associação em série. Isso aqui eu gosto de pôr para mostrar que cátodo nem sempre reduz, que o cátodo nunca reduz, que o ânodo pode não oxidar, que eu tenho eletrodos inertes. Na eletrólise são sempre eletrodos inertes. Isso é muito importante, muito importante. E o vestibular também gosta muito, vestibular não, o Enem gosta muito do que nós estamos passando, que é um problema ambiental, que é a emissão de gás estufa. É importante, eu vou pôr, o Belan já colocou, já postou, ele dividiu. Nós falamos dos problemas ambientais que encam no Enem. Então foi postando tópico a tópico no Instagram dele. E eu guardei o vídeo e vou postar amanhã ou hoje no meu Instagram. Na verdade, no YouTube, aí eu posto lá no meu Instagram. Quem não sabe, meu Instagram é Mergulhando na Química, que é a explicação química e biológica dos problemas ambientais, que vocês sabem que todo ano o Enem cobra isso, certo? Ele conta uma história bonita aqui. Aí ele pergunta: a partir dos dados fornecidos, é possível concluir que, do ponto de vista da quantidade de combustível de CO2 gerado, você quer o quê? Presta atenção. O que seria um combustível? Você usa o combustível no seu carro para gerar o quê? Energia. Então, toda a comparação que você vai fazer tem que ter o quê? A energia gerada no carro. Não adianta comparar CO2 por litro gerado, CO2 por, por quilômetro andado. Pode até ser, desde que você tenha o mesmo parâmetro. Porque o seu carro consome o quê? Energia. Quando eu abasteço com álcool e com gasolina, o mesmo volume de álcool e gasolina faz com que o carro ande a mesma distância? Não, isso o aluno diz, mesmo que não tenha carro tem que saber. O etanol, para que você ande 1 litro de etanol, vou pegar só exemplificando, faz com que você ande 7 km, 1 litro de etanol. 1 litro de gasolina, 10. Por que 1 litro de etanol permite que um carro ande 7 km e a gasolina permite 10? 1 litro. Porque o etanol tem uma densidade energética menor. Ele gera menos energia por litro. O ideal é fazer por quilo. Porque 1 litro de um combustível pode ter seu volume alterado pelo aumento da temperatura. Ele dilata. Isso é uma questão muito famosa. Eu compro 1 litro de gasolina, ponho no sol. Ela vai para 1,2 litros. A quantidade de energia que ela vai me dar aumenta, diminui ou é a mesma? Porque a energia é por mol, por massa. Não importa o volume. Por isso que comprar gasolina em litro é errado. Espera-se que os tanques dos postos sejam subterrâneos e ela sofra pouca dilatação. Mas durante o transporte, o cara abastece na distribuidora um caminhão com 12 mil litros, chega no posto com 12.600. Há uma dilatação muito grande pelo aumento da temperatura, só que há um ajuste pela temperatura do combustível, que é a densidade que ele tem que ter. Então não esqueça que o que importa para nós, existem duas, que não é o caso aqui, densidade energética, quilojoules por grama queimado. O que é um combustível? Não estou dizendo poluente, um combustível eficiente, aquele que libera mais quilojoules por grama queimado. Você concorda comigo? Qual dos combustíveis que nós conhecemos tem a melhor densidade energética? Hidrogênio. Ele libera mais energia por grama por quilo, por grama, não por mol. Se você pegar 1 mol de hidrogênio e botar para queimar, 1 mol de hidrogênio vai dar em torno de 94 quilocalorias. Não, 94, mentira. 64 quilocalorias. Aí você pega 1 mol de carbono e bota para queimar, você tem 94 quilocalorias sendo liberado. Você fala, nossa, o carbono é melhor. Por mol é mesmo, mas eu não compro mol, eu compro grama. 64 quilocalorias a cada 2 gramas, que é 1 mol de hidrogênio. 32 quilocalorias por mol. Concorda ou não? 94 a cada 12 gramas. Qual que é o combustível mais eficiente energeticamente? Hidrogênio. Falou em eficiência energética, caloria por grama, quilojoule por quilo, nunca por litro, porque o volume pode mudar. Falou em poluição, eu quero aquele cara que libere mais CO2 pela mesma energia ou menos CO2 pela mesma energia? Menos. O que é um combustível menos poluente?
é o que libera mais energia por CO2. Concorda? Mais energia pela mesma quantidade de CO2. Ou, se você preferir, é aquele que libera menos CO2 pela mesma energia produzida. Você tem que saber trabalhar e entender na hora da questão. Ele quer saber o quê? A quantidade de calor por mol de CO2. Então ele quer kJ por mol. Acabou, gente. É só criar a unidade. É só criar a unidade. Acontece que ele me deu o ΔH de combustão de cada um. Ele me deu a massa molar. Ele quer a ordem por mol de CO2. E aí eu tenho que fazer o quê? Escrever as combustões. CH4 mais O2, CO2 mais água. Deixa eu ler a questão inteira aqui. Tá. Me deu que esta equação, depois de balanceada, tem qual ΔH? Ela é a do metano, 890. Ela, então, liberou 890 kJ para quanto de CO2? Quanto de CO2? 1 mol. 1 mol. No caso do butano, que é C4H10, e é isso que você teria que lembrar na prova, que a fórmula do butano é LD, o C4H10, reage com o oxigênio. Aqui eu não balanceei o oxigênio, né? 2 mais 2, 4 são 2. CO2, o que importa para mim é só o gás carbônico. Só o gás carbônico. 1 mol de butano vai me dar quanto de gás carbônico? 4. É ou não é? Esquece o resto do balanceamento. Quanto que ele estava liberando para 1 mol de butano? 2.878 quilojoules por mol de butano. Só que eu quero por mol de CO2. Então eu vou ter que dividir isso por quanto, crianças? Quantos mols de CO2? 4. 600, 650. 78 por 4, 60 dá 15. 650, 665. 18 por 4 dá 4,5. 669,5. Alguém confere para mim? 769,5. Diz, nossa, errei feio a conta, hein? Meu Deus do céu. Quilojoules por mol de CO2. Ele polui mais. Porque ele libera menos energia. Você concorda ou não que ele libera menos energia? Sim. Ele disse que o melhor poluente é o que liberasse mais energia pela mesma quantidade de CO2. Então ele polui mais. O butano, que é o gás de cozinha. E o octano, que é a gasolina, vai poluir mais ainda. A gente já sabe disso, mas a gente só vai provar. A gente sabe que a gasolina é mais poluente que o gás de cozinha, que é mais poluente que o gás natural. A gente sabe isso por aulas de química e aulas de geopolítica, ou de geografia, sei lá que parte o professor aborda isso. Qual é a energia liberada ali? 5.471. Só que com isso ele liberou 8 mols de CO2. Juliano, 5.471 por 8. Não sei. 71 por 8. Dá perto de 700. Dá menos que 700. 683,8. Acabou de derrubar o Gerba, 683,8. Ele é menos poluente. Não, menos não, mais. Ele libera menos energia, tá certo. Ele libera menos energia do que esse, que libera menos que esse. Qual produz mais energia pela mesma quantidade de CO2? Ou seja, pela mesma poluição? O metano. Então, qual é o mais? Ele quer em ordem crescente. Vamos pegar aqui. Quantidade de calor por mol em ordem crescente. Em ordem crescente. Quem liberou menos calor? Gasolina. Depois, GLP. E depois, gás natural. Ele queria em ordem crescente. Certo? Agora, e as classes? Porque tinha outra questão atrelada a ela. Qual deles tem uma maior densidade energética? Nós não vamos, como é que eu faria isso? Qual deles é mais eficiente energeticamente? Eu ia pegar a energia que ele gerou e dividir pela massa molar. Certo ou não? Aí é a maior eficiência energética. Correto? E essa medida que ele fez é interessante? É, ué. Quem liberar pela mesma quantidade emitida de CO2 é aquele que produzir mais energia, menos poluente. Certo? Tranquilo? Se eu fizesse CO2 por grama queimado, isso não é interessante.
Porque o que importa é a energia, eu não consumo grama, eu consumo energia no meu carro. Aí eu libero 2 mols de CO2 por grama queimado. A Gabi libera 3. Quem é mais poluente? Não sei. Pode ser que ela libere 3, só que ela gere mais energia. Aí na hora de queimar combustível Gabi, eu vou queimar menos. Por isso que essa conta, CO2 por grama queimado, não tem utilidade. Porque o que o meu carro consome, apesar de eu saber que é medido em litros, consequentemente em gramas, ele consome energia. Então as variáveis importantes são kJ por CO2 para cuidar de poluição, ou CO2 por kJ, e kJ por grama para comparar a densidade energética. Certo? Pode ir. Eu tento ficar parado. Não fico. Certo, meninas? Agora, essa daqui, lembra que na aula passada, para quem que eu contei, que tem questões que quando eu vejo, normalmente eu vejo essa prova domingo à noite, vendo futebol americano, esse ano futebol americano com certeza, nos anos anteriores, em novembro e dezembro, vendo o Corinthians ganhar de alguém, sempre. E eu tô lá deitado, nunca, eu sou uma coisa, o português eu odeio papel, então é sempre de cabeça resolvendo a prova. Quando eu vejo essa feliz e triste ao mesmo tempo essa questão. Mais feliz e tempo em relação à questão do octeto, que era a primeira, mas isso aqui não, isso aqui é coisa que não é sempre que se fala para um aluno, e eu falo isso para um aluno só falava quando o aluno perguntava. É uma daquelas que se você não viu o seu professor falando, você vai ter que excluir as absurdas. Porque não é tecnicamente dedutível, você tem que excluir as absurdas. Se a gente fala em radioatividade, fala em meia-vida, o aluno fala, eu sou bom em meia-vida. Eu sei que você é bom mesmo. Se eu pegar aqui 10 gramas de carbono 14, com uma meia-vida cai para quanto? 5. 5.715 anos, aproximadamente. Ou 730, varia de prova para prova. Eu prefiro falar 5.000 anos. Com mais uma meia-vida, cai para 2,5 de carbono 14. Então, se eu desenterro um osso hoje eu desenterrei um osso que tem 2,5 gramas e sei que ele tinha 10, para cair de 10 para 2,5, pensando em meias vidas, são quantas? 2. Então eu pego, o osso tem 2,5, quando o bicho morreu tinha 10, então eu sei que foram 2 vidas que se passaram, multiplico por 5.715, dá 11.430 anos que o bicho morreu. É ou não é? Quando eu dou essa aula, lógico que ela é muito mais detalhada, tem toda uma historinha, normalmente o aluno, a maioria dos alunos, levanta a mão e fala, mas como é que sabe quanto o bicho tinha? Quando o aluno pergunta, eu explico. Quando o aluno não perguntava, eu julgava que isso aqui nunca ia cair no vestibular, muito menos no Enem, e achava simplesmente uma curiosidade, e não contava. E teve uma turma que, justamente no ano que caiu, não perguntou, e era um 3º ano, né? Não perguntou como é que sabe quanto tem. Eu acabo, ainda insisto, ninguém tem dúvida? Então tinha 5, 2,5, quando o bicho morreu tinha 10. Para ver se o cara vai perguntar, mas sabe como, quando tinha? Porque quando eu tive aula com a minha professora Solange Terezinha, lá em Rio Brilhante, ela estava no meio da explicação, o gordo já estava com a mão levantada, querendo saber como é que sabia quando tinha. Foi me explicado mais ou menos, mas foi me explicado. Certo ou não? Como que sabe quanto tem? Crava no osso do bicho? Aqui jaz um dinossauro com gramas. Para eu saber quanto tem, vamos tentar resolver sem saber o motivo, sem eu contar o motivo antes? A técnica de datação é possível como? Eu sei como é que é datado, eu aprendi como é que é datado. Ele está perguntando, é possível como? Transformação do carbono 12 em carbono 14 ao longo dos anos. Carbono 12, o aluno tem que dominar que ele é um átomo estável, que ele não se transforma em nada. Ele não se transforma. O 14 pode se transformar, mas o 12 não se transforma. Isso aqui é uma coisa que você escutou do seu professor. Emissão de carbono 12. Eu não emito carbono 12, eu emito partícula, alfa, beta e raio gama. Ninguém perde átomos, eu estou excluindo. Fixação de carbono. O que é fixação de carbono? Aí tem que ir para a biologia. O bicho, a planta respira CO2, transforma em açúcar, então o carbono que estava na forma de CO2 vem para a forma de glicose e para outras substâncias, eu vou lá e como e fixo no meu osso. Isso é fixação de carbono. Então quer dizer que o carbono que está no meu osso hoje, um dia esteve onde? Na atmosfera, no ar, na forma de CO2.
Ah, mas eu não como vegetal. Mas você come vaca que comeu vegetal. O carbono da proteína da carne da vaca um dia esteve no ar. Certo ou não? Então eu estou fixando carbono. É um ciclo. Certo? Só que depois que eu morro, eu estou produzindo células? Eu estou produzindo proteína? Eu estou produzindo carboidrato? Eu estou produzindo osso depois que eu morro? Eu estou fixando carbono depois que eu morro? Não, então não estou. Decomposição de todo o carbono 12. Eu sei que quem desintegra não é o 12, é o carbono o quê? Sobrou qual? A letra A. Amores, urânio 235 é um elemento radioativo, é um isótopo, melhor dizendo, elementos é o termo errado, é um átomo radioativo. Quer dizer que ele está deixando de ser urânio, você concorda? O urânio 235 na Terra está deixando de ser urânio. Não existe para o elemento urânio nenhum isótopo estável. O outro isótopo mais abundante é o 238, que também é radioativo. Com o passar dos anos, provavelmente o seu tataraneto não vai conhecer que elemento? Urânio, porque ele está deixando de existir. O urânio está se convertendo em outros elementos químicos. Lembrando que a desintegração é por emissão. Quando a gente fala de integrar, o cara acha que é sumir. Não é sumir, é se transformar. Olha o erro. O urânio, por exemplo, ele está emitindo alfa. Sei lá se ele emite alfa. Se ele emite alfa, ele está virando um elemento X. Lembrando que alfa é quanto? 4 e 2. Massa 231 e número atômico 90. Protactínio ou não tenho certeza, acho que tório. Então está deixando de ter urânio. Mas o tório também é radioativo. Então ele vai virar outro elemento. E vamos ver não. Essa série termina lá no chumbo. O chumbo é estável. Nunca vai deixar de ter chumbo na Terra. Porque o chumbo possui átomos, elementos estáveis. Isótopos, melhor dizendo, o termo adequado é isótopos estáveis. Eu aprendi com meu professor de química que tem carbono 14, carbono 13 e carbono 12. Aprendi. Carbono 12 é radioativo? Não, então nunca vou deixar de ter carbono na Terra. Ele não sofre nada. Carbono 13 é radioativo? Não, nunca vou deixar de ter carbono 13 na Terra. Ele não sofre nada. E o 14, vai deixar de ter carbono 14 na Terra? Não, essa é que é a sacada, não é sacada. Isso que é o acaso que eu não chamo de acaso. Carbono 14, apesar de ser radioativo, ele é um dos raros isótopos que também é produzido de modo natural. O carbono 14 que está na atmosfera não nasceu necessariamente com a Terra. O urânio que está na crosta nasceu na criação do mundo. O césio-137 nasceu e está se degradando. Pode ser que em tempos passados existissem elementos químicos que hoje nós chamamos de artificiais, que foram se desintegrando até deixarem de estar presentes na crosta. Existem brigas entre autores de alguns elementos químicos que eram considerados naturais e hoje são considerados o quê? Artificiais, porque já não são mais detectados. Isso vai acontecer com muitos elementos químicos, que têm baixo teor, né? E que todos os isótopos sejam radioativos. Quando o elemento tem pelo menos um natural, ele nunca vai deixar de ser um estável, ele nunca vai deixar de existir na crosta. Era de se imaginar que se o carbono 14 tivesse nascido com a Terra, a quantidade de carbono 14 fosse o quê? Decrescente, ad eterno, e eu não um dia deixaria de ter carbono 14 e não seria possível datar. Só que a ciência me explica, e eu acredito nela, que o carbono 14 é formado pelo nitrogênio que está no ar em contato com nêutrons provenientes de emissões solares, que forma carbono 14 mais próton. Então ele também é formado. Então eu tenho duas reações que acontecem naturalmente: a formação de carbono 14 na atmosfera e a transformação de carbono 14 em nitrogênio. O carbono 14, como é que ele deixa de existir? Vira beta. Emite beta, vira beta. Olha que termo errado. Emite beta virando nitrogênio. Isso aqui é uma transmutação natural. Essas duas reações ocorrem na atmosfera. E segundo a ciência, eu acredito nela, numa velocidade proporcional. Então, o teor de carbono 14 na atmosfera e, consequentemente, no meu osso, enquanto eu estou fixando, é constante. E se estima que seja assim, a cada 100 mil carbono 12, eu tenha um carbono 14. Então, isso é o que tem na atmosfera. Se isso é o que tem na atmosfera, é o que tem no meu osso enquanto eu estou vivo. Porque eu estou fixando carbono. Eu fixo qual carbono? Todos, o 12, o 13 e o 14. Então, eu fixo a cada 100 mil carbono 12 que eu mando para o meu osso, eu mando um 14, que é a proporção natural.
Certo ou não? Morri. O que acontece com o carbono 12 depois que eu morro? Nada. E o que acontece com o carbono 14 depois que eu morro? Deixa de ser carbono 14. Mas não está acontecendo enquanto você está vivo? Tá, mas enquanto eu estou vivo, a janela que eu vivo perto da meia-vida dele é desprezível. Eu vivo 100 anos se eu viver muito. A minha vida dele é de 5.715. Então a quantidade de carbono é, certo, basicamente proporcional. Não se, lembrando que a datação não é exata, tem 5 anos, 10 dias. Não, é aproximada. Aí, para facilitar o cálculo, vamos supor que quando o bicho morreu, ele tinha 800 mil carbono 12. A proporção não é disso para 1? Então ele tinha quanto 14? 8, 14. Ele tinha 800 mil carbono 12 e 8, 14. Quando ele morreu. Passou uma meia-vida, quantos 12 ele tem? 8 vezes 10 é a quinta. E ele tem quantos 14? 4. Porque o 14 está deixando de existir. Passou mais uma meia-vida, quantos 12 ele tem? 8 vezes 10 é a quinta. A quinta. Quantos? 2. Desenterrei o bicho. Eu descobri que ele tem 800 mil carbono 12. Então, se ele tem 800 mil carbonos 12, ele deveria ter 8, 14 para a proporção ser de 1 para 100 mil. Só que ele só tem 2. Lógico que só tem 2, ele decaiu. Como eu estimo pela proporção que eu conheço, que é 1 para 100 mil. Que é o que está escrito aqui. A proporção conhecida entre 12 e 14 na atmosfera ao longo dos anos. Então, desenterrei. Eu não tenho esse dado. Eu não sabia que ele tinha 8. Não sabia. O dado que eu tenho é do desenterro. 8 vezes 10 a 15, a 5. Qual que é a proporção que ele deveria ter? Deveria ter 1 para 100 mil. Se eu tenho 800 mil, eu tinha que ter 8. Pronto, eu tinha que ter 8. Descobri quanto eu tinha que ter. Ninguém me avisou, eu fiz uma conta. Isso para mim é do caralho. Isso para mim é uma das coisas da ciência mais fantásticas que tem. Eu arrepio de explicar. Estou falando sério. Eu nem chorei na isomeria ótica ainda, né, Madonna? Certo? 7. Aqui, nem quase se contradizendo. Mas isso aqui eu gosto dessa questão porque ela não é de química. É de química, mas ela é mais de matemática. E como eu não sei porque eu não virei professor de matemática. Guilherme, você era bom em química no ensino médio? Uma bosta. Não sabia nada. Muito melhor em matemática, biologia, português, nota de química era uma das piores. Por que você fez química? Porque mandaram. Falaram que era das aulas da que faltava mais pessoas. Falei, então vamos lá. É verdade mesmo. Meninas, ele falou que a técnica permite a datação de fósseis pela medição de valores presentes no isótopo fóssil para um ser em vida, que é a proporção atual, ela é de 15 emissões beta por minuto. 15 emissões beta por minuto a cada 5.730 anos. E eu sei que vai cair a metade. Essas betas são emitidas pela desintegração do carbono 14 que eu acabei de falar. Considere que um fragmento fóssil de massa igual a 30 gramas foi encontrado em um sítio arqueológico. A medição de radiação apresentou 6.750 emissões beta por hora. Qual a idade desse fóssil? Ele está me dizendo que a quantidade final é de 6.750 emissões, vou colocar beta, por hora, numa massa de 30 gramas. Eu preciso saber qual é a quantidade inicial. Ele me deu qual é a quantidade inicial? Eu preciso, não, ele me deu. Qual que é a quantidade inicial? Alguém me ajuda? Cadê? Tá lá. 15 beta por minuto por grama. Professor, afinal é maior. Não é. Afinal tem que ser menor. Eu sei que eu vou diminuindo, ou não é? Professor, 6.750 é maior que 15. Não, as unidades não são as mesmas. Se fosse em massa, se aqui tivesse 30, quantas meias vidas? Uma para 15 e outra para 7,5, não é isso? Eu preciso colocar esses caras na mesma unidade para entender quantas vidas se passaram. Aqui está em beta por minuto por grama, aqui está em
por grama. Eu tenho que sumir com hora daqui e sumir com grama daqui. Ou pôr 30 gramas lá e pôr hora lá. Eu prefiro aqui. Eu prefiro, tem gente que prefere lá, né? Eu tenho um número maior. 6.750 betas, beta já tá bom. Por hora, eu quero trocar hora. Uma hora tem? 60. Minutos. Na verdade, eu gosto de fazer assim, Juliano. Isso aqui era beta por hora. Aí eu gosto de colocar para o aluno que tem 60 minutos por hora para ele ver por que eu estou podendo cancelar. É ou não é? E ele quer por grama. Por grama, então vou meter um 30 aqui. Porque agora, olha a minha unidade. Olha a minha unidade, olha o que sobrou aqui, meninas. Beta por minuto por grama. Se você faz análise dimensional, você sabe que você está acertando a questão. É ou não é? Agora é conta. Vai ficar 6.750 dividido por 1.800. 675 por 180. Vai dar em torno de 3 e alguma coisinha. Amanda, por favor, 7,5, 3,75. Fiz de cabeça. Vê se é verdade. É que eu fiz pelo gabarito. 3,75. Gramas, beta, por minuto, por grama. Qual era a minha inicial? 15. Quanto ficou? A mesma unidade. Uma meia-vida, 7,5. outra, 3,75. 2 meias-vidas. Cada meia-vida, 1.730 anos. 2 vezes 2. 10, 12.060. Unidade. Posso ir, Ju? Unidade. Certo, meninas? Análise dimensional, eu amo isso aqui. Meu Deus, como eu amo isso aqui, como eu amo isso aqui. Mas é ou não é, Amanda? Amanda foi minha aluna, a Gabriela foi minha aluna, eu esqueci o nome da menina que foi minha aluna. Giovana. Questões de cálculo estequiométrico. Eu não sei se eu acertei. Se você puser a unidade, você sabe. Mas não põe, aluno não põe. Se for colocando unidade, eu gosto de chamar de rótulo também. Vai saber se está fazendo certo ou errado, mas é muito comum que você só use números na resolução. E aí você acha um número, acha o gabarito e sai, arregacei. Acertei, vai ver, errou. Né? Muito bem. Posso apagar? Você apaga aqui, não apaga. O escrito é massa demais. Rapaz, vou meter a minha pilha na hora de dar aula. Isso aqui, eu não sei porque eu não fiz isso antes na minha vida. Eu vou abiscar tanta pilha de Daniel, mas tanta pilha de Daniel, mas tanto. Tô com saudade dela, né? Orgânica. O povo acha que eu amo orgânica. Eu odeio orgânica. Odeio orgânica. Troço inútil, quase 100% decorado. Eu gosto da aplicação. Eu amo dar aula de físico-química. Não, mas você fez mestrado em orgânica. Aí é diferente. Meu negócio é odeio orgânica. Por quê? Porque eu não me sinto professor. Eu só estou dando regra, ensinando regra. O que você tem que ensinar regra? Você ia ser professor de tirar carteira de motorista, que ensina lei de trânsito. Amores, o citral, substância de odor fortemente cítrico, é obtida a partir de algumas plantas, como capim-limão, cujo óleo essencial possui aproximadamente... Cansei. Sua fórmula molecular é C10H16, tem uma cadeia alifática. O que é alifática? Aberta. Na verdade, tecnicamente é não aromática, mas é aberta. De 8 carbonos, 2 insaturações, que podem ser duplas ou triplas, nos carbonos 2 e 6. Então vamos lá. Carbono 1. Por que 1? Porque a carbonila é a função, é a extremidade mais perto da função, nesse caso 1. 2, 4, 5. Aqui está 2 e 6. 1 para a carbonila, a dupla está no... Lembrando que a dupla do dupla O não é uma insaturação da cadeia, é uma insaturação da molécula. Então essa dupla não conta para a cadeia. Ele falou que a cadeia tinha 2 insaturações, não a molécula. A molécula tem 3 insaturações, certo? 2 e 6. Dupla no 1, 2 e 6. Até agora não me ajudou em nada. Dupla no 1, 2 e 5. Opa, isso aqui é... Dupla no 1, 2 e 5. Posso colocar. Aí ele falou que tem 2 grupos metila nos carbonos 3. Aqui a metila está no carbono de número o quê? 2. Ó a metila no 2. Pode cortar. Sobraram 2 alternativas, A e C. Aqui ele me disse que para construir uma
de abelhas, ele falou que o isômero trans é o que contribui para o forte. O Enem errou aqui. E a maioria dos vestibulares. Aqui a isomeria não é cis-trans, aqui é a isomeria de tipo EZ. A isomeria cis-trans é quando coisas iguais de mesmo lado, coisas iguais de lados opostos. Eu não tenho coisas iguais na dupla. Vamos lembrar. Olha aqui. Para ter isomeria, tem que ter dupla entre carbonos, não necessariamente entre carbonos. O Enem já pôs uma dupla entre nitrogênios, funciona também. É raríssimo, mas o Enem foi no raro. Dupla entre carbonos, com ligantes diferentes em cada lado da dupla. Aqui é metil e aqui é metil. Aqui é metil, aqui é metil. Aqui os ligantes são o quê? Iguais. Então essa dupla aqui não tem isomeria geométrica. Não tem. A isomeria é aqui. Tá. Aqui tem carbono com dupla, carbono com dupla. Desse lado eu tenho a metila e o resto. Diferentes. Desse lado eu tenho a carbonila e o que está escondido para cima? O hidrogênio. Por que eu tenho que pôr para cima? Para respeitar o ângulo de 120 graus da forma geométrica. Não posso pôr para baixo. Aqui é a mesma coisa. A mesma dupla. A única coisa é que aqui o hidrogênio está para baixo. Você só mudou o lado. Só que isso muda a isomeria. Geométrica. Vamos lá, olhando para cá para o tio. Os pares de cada lado fossem iguais, se fosse carbonila e hidrogênio, AB seria isomeria cis-trans. Só que aqui, ó, esse ligante é hidrogênio, esse é carbonila, esse é metil e esse é um radical que você não sabe o nome. Os 4 radicais entre si são iguais ou são diferentes? Diferentes. Quando 3 já são diferentes, só se repete um, o nome, a técnica de nomenclatura já é nomenclatura EZ. O que o isômero cis é? Aquele que tem coisas iguais de mesmo lado. Você não tem coisas iguais aqui, cara. Por isso que Kennan e Goldberg, 3 cientistas, criaram uma nova nomenclatura para esse tipo de molécula, que é a nomenclatura baseada em EZ, nomenclatura que eles chamaram de nomenclatura EZ, para classificar essas moléculas. Só que os vestibulares parecem que não conhecem. Eles adoram usar quando é EZ, cis e trans. Aí a gente faz uma adaptação. Aquilo que nós dissermos que é E, a gente chama de trans. Porque vão estar eparados. E aquilo que a gente chamar de Z, a gente chama de cis. Mas a gente vai olhar para aquilo ali e vai classificar como EZ e depois adaptar. E como se classifica em EZ? Pelo número atômico. Você olha para um lado da dupla. Desse lado da dupla, hidrogênio 1, carbono 6. Primeiro ligante. Quem é maior? O hidrogênio está brigando com o carbono. Desse lado de lá, o carbono é maior. Então a gente põe um asterisco nele. O correto, a nomenclatura é chamar de prioridade 1, 2. Não precisa. Põe um asterisco para dizer que ele é a maior prioridade. Agora vem cá com o titio. C e C. Deixa eu tirar esse risco aqui. C e C. Empatou. E agora, quando empata o primeiro ligante, eles são iguais. Não, porque não é o primeiro, é a vizinhança. A primeira casa pode ser igual, as demais são diferentes. Eu vou para as próximas. Quem são os próximos aqui que estão escondidos? Hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. E aqui? Hidrogênio, hidrogênio e este carbono, você concorda? Ó, hidrogênio empata com hidrogênio, hidrogênio empata com hidrogênio. Quem tem maior número atômico agora? Eu tenho uma briga entre hidrogênio e carbono. Quem tem maior atômico? Carbono. Então a prioridade está aqui. Então olha lá, eu tenho asterisco, olha a minha dupla, você cria um plano sobre a dupla. Os asteriscos, as maiores prioridades, os maiores números atômicos estão do mesmo lado do plano ou de lados opostos do plano? Lados opostos. Então eles estão juntos ou eles estão eparados? Eparados, do alemão entgegen. Que na adaptação de competentes vestibulares, inclusive, vou marcar, que ele tem que ser o trans. Agora, o outro, mudou o lado, mudou o asterisco. O meu não vai mudar a posição do asterisco, os ligantes são iguais. Tracei o plano, os asteriscos estão de mesmo lado do plano, eles estão juntos, Zuzame e Cis. Certo? Agora, de todos os orgasmos,
intelectuais, psicológicos e emocionais que eu já tive, igual não teve. Eu vou dar essa aula no segundo ano, de verdade, do estado emocional, quando eu explico isso aqui eu choro. É verdade, que eu conto a história de Proust, que é do caralho. 19 anos fazer isso é do caralho. O cara hoje está jogando Free Fire, o cara estava deduzindo RS. Certo ou não? É assim. É do caralhíssimo. Só que eu sempre falo, isomeria, você sabe fazer questões de isomeria. Só que você não pode esquecer daquilo que os outros não sabem. Você tem que estar na frente da concorrência. À frente da concorrência. Que é o porquê que eu estudo isomeria. Fazer questão de isomeria, como a gente acabou de fazer, por que que eu estudo? Acabou de mostrar, o trans tem uma propriedade melhor do que o cis, então eu vou produzir o trans. São as propriedades dos isômeros que nos importam. Por isso que eu aprendo a identificar. Isomeria plana para mim não serve para nada. Porque, são proisômeros, foda-se. São totalmente diferentes, mas é importante saber. Quando eu falo de isômeros planos, propriedades completamente o quê? Diferentes. Propriedade física, temperatura de fusão, ebulição, solubilidade, diferentes. Isômeros planos, de cadeia, de função, de posição. Propriedades químicas, reagir, normalmente diferentes. Principalmente se a função for diferente, aí eles têm propriedades químicas completamente diferentes. E propriedades fisiológicas, que é o que nos importa, interação conosco ou com seres vivos, também diferentes. Como é tudo diferente, perde um pouco a graça. Isômero geométrico, que é o anterior. Isômeros geométricos, propriedades físicas diferentes. Eu consigo identificar o cis e o trans pela sua propriedade física. Isômeros geométricos, cis, trans e Z. Propriedades químicas semelhantes. Um cis reage como um trans, normalmente semelhante. O cis sofre hidrogenação, o trans também. O cis lá reduzia, o trans também. Propriedades químicas semelhantes. Propriedades fisiológicas do caralhíssimo, diferente. Gordura cis mata e trans. Gordura cis faz bem, e trans te mata. Propriedade fisiológica. O trans é cheiro forte, o cis não. Acabou de dar um exemplo. Só que eles ainda são um pouquinho diferentes, né? Você olha para eles, você vê um para cima, que um é imagem do outro, que a função é a mesma, que a molécula é a mesma, que só imagens numéricas do outro. Você fala, pô, esses caras são iguais. E são, fisicamente eles são iguais. Mesma temperatura de fusão, mesma temperatura de ebulição, tudo igual, físico. Os pares de enantiômeros, os isômeros ópticos e enantiômeros. Química, igual. Um oxida o outro também, um reduz o outro também. Agora que vem o do caralhíssimo. Fisiologicamente, são diferentes. A maioria dos medicamentos que você toma são racematos. São misturas de enantiômeros. E eu, para te dar a mistura de enantiômero, eu tenho que tomar cuidado. Porque um deles pode ter ação farmacológica e o outro não, até aí tudo bem. Só que o outro pode não ter e fazer mal, que é o que aconteceu aqui. Eles não sabiam. Certo ou não? Aqueles supermedicamentos, medicamentos muito caros, às vezes, não todos, não estou dizendo que é regra, normalmente são substâncias optativas em que uma ação farmacológica contraindicada tem que dar um jeito. Eu sei que é difícil. E eu pergunto isso. Por que que isometria é importante? Porque os isômeros, que são imagens um do outro, fisiológicos diferentes, muito diferentes. E é isso que ele perguntou aqui. Se o aluno lembrasse da aula, do meu choro, ele não precisava nem ler a questão. Ele fala que a talidomida é um sedativo leve e foi muito utilizado no tratamento de náuseas comuns no início de gravidez. Quando foi lançada, era considerada segura para o uso de grávidas. Ela é administrada com uma mistura racêmica, então tem os dois enantiômeros, o R e o S. Não se sabia que o enantiômero S leva a uma formação. As crianças nasciam sem braços, sem pernas. Existem instituições que ainda cuidam dessas crianças, não que chamam adultos, mas crianças pintavam com o pé, escrevem, pintam com a boca. Eu tive um colega de escola que teve síndrome. Afetando principalmente o desenvolvimento normal dos braços e pernas do bebê. Então ele dava o medicamento, um combatia o enjoo, o outro dava malformação. Por que um combate o enjoo e um dá malformação? Porque eles reagem entre si, não podem ser separados? Hoje em dia já pode. Na época dessa questão também se podia. A separação já se consegue há alguns anos. Não estão presentes em partes iguais? Definição de mistura racêmica. Definição de mistura racêmica. Mistura equimolar. Mesma proporção. Estão lá em partes iguais. Tanto é que você vai tomar anticoncepcional,
São dois, é um racemato. Uma forma impede a ovulação, sei lá como é que o anticoncepcional funciona, e o outro não. Vamos supor que você precisa, para impedir, de 10 miligramas por dia. Quantos miligramas tem teu medicamento? 20. Porque vai ter 10 miligramas de um, 10 do outro. Só que se eu preciso de 10 da forma atuante, sei que eu estou tomando uma mistura de mesma proporção, a dose total do medicamento tem que ser quanto? 20. Para ter 10 do R e 10 do S. Certo? Interagem de maneira distinta com o organismo. Pronto! Isso é propriedade o quê? Fisiológica. Diferente. Por que eles interagem de maneira distinta? Porque eles são diferentes. É a questão chave e fechadura. São muito parecidos esses dois desenhos aqui na mão, né? Mas são totalmente opostos. Isso aqui encaixa numa enzima, isso não. Se você pegar a sua chave e fizer o espelho da chave, a imagem especular da chave, ela não vai encaixar na fechadura. Não vai virar fechadura, porque ela é o oposto. Isso acontece com as moléculas. É do caramba. Isomeria, minha vida. Para acabar rapidinho. O armazenamento de certas vitaminas no organismo apresenta grande dependência de sua solubilidade. Vitaminas hidrossolúveis, a professora de biologia de vocês, professor de biologia, Belan, quem fez aqui Belan, tem gente que não fez Belan, professor de biologia, o que tem aqui? Quem são as hidrossolúveis? Quem foi aluno do Belan? Você foi aluno do Belan. Eu sei, tua cara me contou que você foi aluno do Belan. Quais são as hidrossolúveis? Para fazer fuxico, tá vendo? Isso é para fazer fuxico, Juliano, que eu faço. Vou contar para Olivia se você não souber. É B e C, tá vendo? Ninguém lembra, é uma das coisas mais de biologia. Eu faço fuxico para todos, eu sou amigo de todos os professores de biologia. Né? Só não sou íntimo do Edilson, mas... Não, também. Belan não sou, falando de quem? Belan também, não sou. Já não lembro. E você também não lembra. Que feio, que feio. E metade não souber de química, eu vou contar pro Rui. O que acontece? Hidrossolúveis, BC. Quem são as lipossolúveis? Cadê? Falou. O que eu preciso para ser hidrossolúvel? Ter afinidade com a água. Você já viu uma regrinha que polar dissolve polar, Gabriela? Não foi comigo. Porque eu tenho... Nem sempre. Oxe, eu tenho ódio dessa afirmação, não é, Amanda? A Amanda sabe como eu tenho ódio dessa afirmação. Porque quando você fala polar dissolve polar, como é que eu vou te explicar isso aqui? Etanol. Polar ou apolar? Polar. Ele é solúvel em gasolina. Que é o que, Gabriela? Hidrocarboneto. Hidrocarboneto é o que? Apolar. E aí? O etanol dissolve tanto na água quanto na gasolina, porque ele é anfifílico. O que é ser anfi? Anfi é duplo, filia é afinidade. As moléculas orgânicas, elas têm essa capacidade porque elas são formadas por cadeias. E ela tem uma cadeia hidrocarbônica, que é apolar, afinidade com óleo, e tem uma cadeia, e podem ter grupos hidrofílicos, FON, que interagem com a água, ou íons, no caso dos detergentes e sabões. Isso chama-se anfifilia, dupla afinidade. A molécula do etanol é polar, ela é polar, por isso que ela tem mais afinidade com a água do que com a gasolina, mas ela também tem afinidade com a gasolina, por isso que o semelhante dissolve semelhante é verdade, o polar dissolve polar é falso. Semelhante dissolve semelhante, eu preciso saber o quão semelhantes eles são. O etanol é mais semelhante a quem? A água, porque ele é uma molécula razoavelmente polar. Certo? O Juliano já cansou da aula, já quer dormir ali. Então tem que tomar cuidado. E ele falou que a minha vitamina hidrossolúvel deve ser incluída na dieta diária. Eu tenho que tomar todo dia, porque eu elimino no xixi. Por ser hidrossolúvel. As lipossolúveis eu armazeno nos meus tecidos lipídicos. Eu devo ter um monte de vitamina, porque lipídio é o que não falta aqui, né? Então estou armazenando. K, D tem de sobra, mas vitamina B e C eu tenho que tomar. E tomo como?
de suplementos. Ele quer saber qual delas deve ser incluída na alimentação diária, na suplementação diária. Então, aquela que eu elimino. Eu estou procurando uma vitamina insolúvel. Porque se eu vou fazer xixi e vou eliminar, eu tenho que tomar. Aqui eu tenho um monte de carbono e tenho um grupo hidrofílico. Só que então deve ser hidrofílico. Concorda comigo? Né? Aqui eu tenho dois grupos hidrofílicos, dois ossos. A parte ela tem maior tendência em ser o quê? Lipossolúvel. Tem mais carbono. Aqui eu tenho um monte de carbono. E um grupo hidrofílico. Maior tendência em ser lipossolúvel. Aqui tem um monte de carbono. E um grupo hidrofílico. Maior tendência em ser lipossolúvel. Aqui eu tenho um monte de carbono, mas um monte de O. 1O, 2O, 3O, 4O, 5O, 6O. Eu tenho muitos grupos hidrofílicos. Ah, mas você tem muito carbono. Mas cada carbono está protegido por um grupo hidrofílico. Então, qual delas tem maior afinidade com a água? A 3. Ela tem que tomar a vitamina C. A estrutura da vitamina C. Certo, amores? Última. É a última, né? Sorte que eu não dou aula amanhã, senão não tinha voz. Demora pra gente aprender. A questão de reações orgânicas do Enem é sempre assim, faça o que eu estou te ensinando. Quem também tem questões muito similares a essa, e eu amo, é a FUVEST. Apesar de ela não ter aparecido. A questão é assim, e o que eu estou te fazendo? Faça o que eu estou te mostrando. Eu, Gerbas, posso te garantir que você não vai aprender síntese de Kolbe comigo. Nossa, então, se eu precisar, não vou fazer seu curso. Bem, te respeito. Por que eu não vou te dar síntese de Kolbe? Porque o tempo que eu ia perder para dar síntese de Kolbe, eu vou dar o que vai cair. Mas como eu queria que eu acertasse essa questão do Enem se você não me deu síntese de Kolbe? Porque o Enem te ensinou. A FUVEST também faz isso. E eu acho isso lindo. Não medindo a capacidade do aluno decorar uma coisa, assim, interpretar o que está acontecendo e reaplicar. Eu acho isso fantástico. Por isso que quando eu vou te dar reações químicas, quem é meu aluno sabe que eu não faço você decorar nenhuma. Concorda, Amanda? Nenhuma não, nenhuma eu vou mentir. Algumas raríssimas. Oxidação de álcool primário, aldeído e ácido. Só que eu só peço para o aluno decorar aquelas em que o decorar vai ser útil. E útil é quando cai muito e o decorar é simples. Cai muito. Oxidação de álcool cai muito. Muito. Então, compensa perder tempo para decorar e o decorar é simples. Álcool primário, aldeído e ácido. Álcool secundário, cetona. Ó, que decorado difícil. Agora, vou fazer você ficar decorando, não. Aí você tem que entender o que aconteceu. Então, eu prefiro que você entenda, porque quando chegar na FUVEST, a tendência é que você consiga, não estou garantindo também que vai, entender o que aconteceu é melhor. Eu faço o aluno entender o que aconteceu ali. É assim o método que eu uso para reações orgânicas. O que aconteceu aqui? Ele dá as dicas, mas eu tive duas moléculas que emitiram CO2, e ele teve tem uma chave aqui, ó. Descarboxilação. Tem aluno que sabe que está perdendo a carboxila, que é esse grupo. Não consegui entender isso, mas você tem que tentar entender que aqui tem 2 carbonos, tem um azul, e aqui tem 4. Eu tenho 2 grupos desse. Então o que aconteceu? Ele perdeu a carboxila. E para onde foi o hidrogênio? Foda-se. Ele perdeu a carboxila, certo? E sobrou um grupamento, que a gente chama de etil. Aqui um. Vou clicar aqui, ó. Consegue ver? O que ele fez? Ele tirou a carboxila, criou 2 grupos etila, e os grupos etilas se associaram. Eu vou ter que repetir isso com a molécula que ele me deu. Isto é a síntese de Kolbe. Como é que eu teria te dado aula? Falar isso aqui. Na síntese de Kolbe, você tira a carboxila, gera um radical alquila que se liga a outro radical alquila igual. Eu dou uma síntese parecida com essa na minha aula. Parecida com essa. Síntese de Wurtz. Amanda foi minha aluna. Você não lembra o que é síntese de Wurtz? Aí, adianta? Por quê? Quantos exercícios de síntese de Wurtz ela fez? Uns 3. Não cai. Não cai. Né? Não cai. Síntese de Wurtz é um aleto metálico, um aleto de alquila reage com metal, forma um alcano. E eu nem ponho 2 lá, deixo o aluno se virar para descobrir o que aconteceu.
É basicamente a mesma coisa, só que aqui ao invés dele perder uma carboxila, ele perdeu quem? O iodo. Para que perder tempo com a síntese de Wurtz ou com a síntese de Kolbe? Tem que tentar entender o que aconteceu. Muito bem. Então ele para eu repetir isso aqui, eu precisei te ensinar isso. Isso aqui você tem que chegar sabendo. Ah, não cai na nomenclatura no Enem. Ah, tá. Conta para outro isso. Ácido 3,3 de metilbutanóico. But. 4. Óico. Ácido. Como é que caracteriza um ácido? Onde que eu numero? A partir da carboxila. 3,3 de metil. O que ele vai perder? O Ju só sabe a questão. O que ele vai perder, Ju? O de cá. O de K. Chama-se carboxila. Eu tinha que ter um 2 lá. Não, esquece esse 2. O aluno não precisa do 2, não. O aluno é foda, velho. Falar que duplica? É, ele já sabe. Eu não colocaria o 2. 2 é balanceamento. Balanceamento não é obrigatório. O aluno tem que enxergar. Isso aqui é o neopentil. Outro desse vai se ligar a ele, certo ou não? Certo. Então, Só espelhar. espelhar. Perfeito. Acabou. Agora dá o nome, Ju. Agora eu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexano. Ah, velho! Já vamos estar quitando. Hexano. Tetra tem em todos, né, Juliano? Tetrametil. O que na verdade as diferenças nas alternativas são? As posições. Ah, então é 2 e 5. 2, 2, 5 e 5. Numera. Qual é a proximidade? As duas vão dar na mesma. Pô, do caralho. Não, cara, tudo é do caralho. Certo, meus? Pessoal aí do online, espero que tenha. Tem quantos alunos? Meio, Juliano? Tem 5 ao vivo. Ao vivo. Espero que vocês tenham apreciado. Foi meio corrido, mais do que eu esperado, o tempo. Mas estamos aí. Lembrando que se tudo der errado, e não vai dar, mas se tudo der errado, Mergulhando na Química está disponível para vocês. Maestria não tem mais vaga, né? Tem online, tem presencial. E boa prova para todos, mesmo para quem eu não conheço, desejo boa prova. Ah, se foi ou não foi meu aluno, não tem problema. Eu desejo boa prova para todos. Né? Tranquilidade aí. Beijão, até mais.